Livro de Abacuque. Declaração que o profeta Abacuque recebeu em visão. Até quando, ó Adonai, clamarei por ajuda, mas tu não ouvirás? Até quando clamarei a ti para me salvares da violência, mas tu não agirás? Por que me fazes ver a maldade? E por que toleras a opressão? Por que há diante de mim destruição e violência? E por que há tantas brigas e conflitos? Por isso a Torá não tem força, e a justiça nunca é feita, pois os maus cercam os justos. É por isso que a justiça sai pervertida. Olhem para as nações e prestem atenção. Olhem espantados e fiquem admirados, pois nos seus dias acontecerá algo em que vocês não acreditarão, mesmo que alguém lhes conte. Pois estou trazendo os caldeus, nação cruel e impiedosa. Eles invadem vastas regiões de terra para se apoderar de casas que não são suas. Eles causam terror e medo, estabelecem a sua própria justiça e autoridade. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, e mais velozes do que os lobos durante a noite. Seus cavalos de guerra avançam a galope. Seus cavalos vêm de longe. Atacam como a águia quando mergulha sobre a presa. Quando eles vêm prontos para a violência, todos eles vêm prontos para a violência. Seus rostos reunidos são como o vento leste. Ajuntam cativos como grãos de areia. Eles zombam de reis e caçoam de governantes. Eles riem de todas as fortalezas. Fazem uma rampa de terra e a conquistam. Então eles avançam como o vento e passam adiante, mas se tornarão culpados, porque atribuem seu poder a seus deuses. Por acaso tu não existes desde a eternidade, ó Adonai? Ó meu Deus, meu santo, tu não morres. Ó Adonai, tu os designaste para executar julgamento. Minha rocha, tu os estabelecestes para trazer punição. Teus olhos são puros demais para ver o que é mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os traiçoeiros? E te mantens calados enquanto os maus devoram os que são mais justos do que eles? Por que fazes com os homens que seja como os peixes do mar, como os animais rasteiros que não têm governante? Ele pesca a todos com um anzol, pega-os com a sua rede de arrasto, e apanha-os na sua rede de pesca. É por isso que se alegra tanto. É por isso que ele oferece sacrifícios à sua rede de arrasto, e faz sacrifícios à sua rede de pesca. Pois, graças a elas, sua porção é suculenta, e seu alimento é da melhor qualidade. Portanto, será que ele continuará esvaziando a sua rede de arrasto? Será que continuará matando nações sem compaixão? Ficarei de pé no meu rosto de vigilância, no meu posto de vigilância, e tomarei posição no alto da muralha. Ficarei vigiando para ver o que ele fará por meio de mim. E eu responderei quando eu for repreendido. Então Adonai me respondeu: escreva a visão e registre-a de modo claro em tábuas, para que aquele que a ler em voz alta possa fazê-la com facilidade. Pois a visão ainda é para o tempo determinado. Ela avança rapidamente para seu fim, e não mentirá. Mesmo que demore, continue na expectativa dela, pois se cumprirá sem falta, não se atrasará. Observe aquele que é orgulhoso. Ele não é correto no seu íntimo, mas o justo viverá pela sua fé. De fato, visto que o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não atingirá o seu alvo. Ele é voraz com a sepultura, insaciável como a morte. Continua ajuntando todas as nações e reunindo para si todos os povos. Não profetizarão todos eles um provérbio, uma declaração intrigante e enigmas contra ele? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E que aumenta ainda mais as suas dívidas. Não se levantarão de repente os seus credores?
Eles acordarão e sacudirão violentamente, e você servirá de despojo para eles. Visto que você saqueou muitas nações, todos os povos que restarem o saquearão, pois você derramou sangue humano e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra os seus habitantes. Ai daquele que obtém lucro injusto para a sua casa, a fim de colocar seu ninho no alto e se livrar das garras da calamidade. Suas tramas resultam em vergonha para a sua própria casa. Ao exterminar muitos povos, você peca contra si mesmo. Pois uma pedra clamará dentro da parede, e do telhado uma viga responderá. Ai daquele que constrói uma cidade com derramamento de sangue, e que estabelece uma cidade com injustiça. Por acaso não foi Adonai dos exércitos que determinou que os povos trabalhem arduamente para alimentar o fogo, e que as nações se cansem em vão? Pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória de Adonai, assim como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu próximo algo para beber, misturado com fúria e ira, a fim de embriagá-lo, e olhar para a sua nudez. Você ficará empanturrado com desonra em vez de com glória. Beba você também, e exponha a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de beber do cálice da mão direita de Adonai, e a sua glória será coberta de vergonha. Pois a violência que você fez ao Líbano o cobrirá, e a destruição que atemorizou os animais virá sobre você. Pois você derramou sangue humano, e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra os seus habitantes. De que proveito é uma imagem esculpida, se foi apenas um artesão que a fez? De que proveito são uma estátua de metal e uma instrutora de mentiras? Mesmo que o artesão confie nelas, fazendo deuses sem valor que não podem falar? Ai daquele que diz a um pedaço de madeira, acorde, ou a uma pedra muda, desperte, instrua-nos. Veja, eles são vestidos de ouro e prata, e não há nenhum fôlego dentro deles. Mas Adonai está no seu santo templo. Fique em silêncio diante dele, toda a terra. Oração do profeta Abacuque em forma de lamentações. Ó Adonai, ouve os relatos a teu respeito. Ó Adonai, fiquei admirado diante dos teus atos. No meio dos anos, realiza-os de novo. No meio dos anos, torna-os conhecidos. Que te lembras de ter misericórdia durante a aflição. Deus veio de Tamã, o santo veio do monte Parã. Sua majestade cobriu os céus, seu louvor encheu a terra. Seu resplendor era como a luz. 2 raios saíram-lhe brilhando da sua mão, onde se estendia a sua força. À frente dele ia a peste, e a febre ardente seguia os seus passos. Ele parou e fez a terra tremer. Com um olhar fez nações estremecer. Os montes eternos foram despedaçados, e as colinas antigas se encurvaram. Os caminhos da antiguidade pertencem a ele. Vi aflição nas tendas de Cusã. Os panos das tendas da terra de Midian tremeram. É contra os rios, ó Adonai, é contra os rios que a tua ira está acesa? Ou a tua fúria é contra o mar? Pois cavalgaste nos teus cavalos. Teus carros de guerra foram vitoriosos. Descobristes e aprontaste o teu arco. As varas foram designadas com um juramento. Com rios partistes a terra. Os montes se contorcem de dor ao te ver. Passou uma chuva torrencial. As águas profundas rugiram. Levantaram altos suas mãos. O sol e a lua ficaram parados na sua elevada morada. Tuas flechas caíram como a luz. Tua lança brilhava como um relâmpago. Marchaste com fúria através da terra. Pisoteastes em ira as nações. Saístes para a salvação do teu povo, para salvar o teu ungido. Esmagaste o líder da casa dos maus. Ela foi exposta do alicerce até o teto. Furaste a cabeça dos guerreiros dele com as armas que ele mesmo possuía. Quando eles avançaram como uma tempestade para me espalhar,
eles se alegravam com a perspectiva de devorar oprimidos em segredo. Avançaste através do mar com seus cavalos, através de vastas águas revoltas. Eu ouvi e estremeci no íntimo. Meus lábios tremeram diante do som. A podridão penetrou nos meus ossos. Minhas pernas vacilaram. Mas espero tranquilamente o dia da aflição, pois ele está vindo sobre aqueles que nos atacam. Mesmo que a figueira não cresça e não haja fruto nas videiras, mesmo que a safra da oliveira seja um fracasso e os campos não produzam alimento, mesmo que as ovelhas desapareçam no curral e não haja boi nos estábulos, ainda assim eu vou exultar Adonai, vou me lembrar no Deus da minha salvação. Ó soberano Senhor Adonai, é a minha força. Ele fará os meus pés como os de um servo, e me fará pisar nos lugares elevados.